Olá, pessoal. Quem já ouviu falar de epístola? É um termo semelhante a algo parecido com a carta mesmo. Muitos denominam logo de carta. Na verdade, uma epístola é algo escrito com um destinatário. Na língua grega, significava mensagem ou ordem. Na língua latina, na verdade, é uma mensagem escrita com um destino, mas não assinado. Na verdade, pode ser uma carta destinada a uma ou mais pessoas, inclusive a uma comunidade. Na Bíblia, as cartas que foram escritas, elas já passaram a ser chamadas depois de epístola, depois da difusão do Evangelho. Quando o Evangelho não ficou restrito a um pequeno espaço, a algumas línguas, mas a todo o planeta Terra, a todo o mundo. Então, é considerado de epístola, porque chega a um grupo maior, um público maior, e também não está restrito àquele momento em que a carta é lida, mas o futuro não está preso apenas a algo acontecido no passado. Então é chamado de epístola, o que nós estamos considerando. Vamos ver a questão da Bíblia. A Bíblia, como eu falei, ela tem uma grande parte do seu conteúdo escrito no estilo literário epístola. Vamos ver o conceito de epístola no Novo Testamento. A terceira parte do Novo Testamento é composto de 21 epístolas, sendo 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e 8 gerais, escritas por outros apóstolos. Vamos lá. Também nós temos quem são estes destinatários ou escritores, né? Temos 13 cartas escritas por Paulo, temos a carta de Hebreus, que não desconhece o autor, no caso, quem escreveu, né? Que é a verdade. Nós temos uma carta escrita pelo apóstolo Tiago, 2 cartas ou 2 epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, 3 epístolas escritas pelo autor de Apocalipse, que escreveu Apocalipse, o apóstolo João, que não é o mesmo que escreveu, o mesmo João que escreveu o Evangelho, e uma carta escrita pelo apóstolo Judas. Esse Judas não é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, não. Este é o apóstolo Judas. Agora, como fazer então a interpretação ou a exegese das epístolas? Como interpretar uma epístola? Primeiro, é necessário você considerar o contexto em que ela foi escrita. Por exemplo, as epístolas bíblicas, né, que estão na Bíblia, elas foram escritas em contextos diferentes, tempos diferentes, em culturas diferentes e locais, por exemplo, com temas diferentes, e também lugares, como eu falei, diferentes. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu algumas epístolas na prisão, quando ele estava preso. Então, a gente tem essas escritas em um momento de sofrimento, onde não havia liberdade. Alguém estava preso, mas ele escreveu
cartas que foram muito importantes, que são muito importantes, essas cartas ou epístolas, para todos nós. Não só para aquele momento, para aqueles irmãos, para aquelas igrejas, mas para nós que estamos no século XXI. Devemos também estar atentos aos argumentos, aos detalhes dessas epístolas. Por exemplo, nós temos a epístola de Filemon, né, escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo escreve uma carta a uma pessoa, né, uma epístola a um irmão, Filemon, falando do seu ex-servo, escravo, que havia fugido, que tinha se convertido e que ele deveria perdoá-lo, deveria recebê-lo, né, valorizar aquele irmão que agora servia ao Senhor Deus, a Jesus, e que seria muito importante para ele considerar isso aí, bom tratamento, respeitar, tolerar, né, as situações anteriores, né, e isto é o conteúdo, né, o contexto, os detalhes. Nós temos cartas que são temáticas da salvação, como Romanos vai falar sobre o processo redentivo da nossa salvação, Salvador Jesus como Salvador do homem. E aí a gente vai ver, diz que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ali em Romanos mesmo diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então vamos considerar alguns outros detalhes, fazer algumas considerações. Então vamos ver a divisão, né, das epístolas na Bíblia. Nós temos primeiro as epístolas paulinas. Quem são elas? Romanos. Paulo escreveu essa epístola à igreja que estava em Roma, e ele falou nessa carta ali durante vários capítulos, 16 capítulos, sobre a justiça de Deus, que Deus é justo e o que Deus faz, né? Como ele toma as decisões para punir, para ensinar, logicamente, usando o Espírito Santo, e também sobre a salvação, né? Que é, na verdade, uma soteriologia. A gente vai ver que é a doutrina da salvação, quer dizer, da salvação do homem por um Redentor. A gente vai ver que é o Salvador. Temos também 1 Coríntios, foi escrito por Paulo. Qual a temática? Paulo fala sobre o que estava acontecendo na igreja, os problemas enfrentados por aquela igreja em Corinto. E Paulo, na sua primeira epístola, ele fala sobre essas problemáticas, né, e quais os passos a serem tomados para a resolução e tal. A segunda carta para a igreja de Corinto, Paulo já vai falar sobre as heresias, os falsos profetas que estavam acontecendo, os problemas que estavam acontecendo, que eles deveriam agir com amor, né, com tolerância, e não abraçar as heresias, porque ele já conhecia a palavra, conhecia as escrituras sagradas, então eles deveriam estar fugindo das heresias, dos falsos ensinos. A epístola de Gálatas, que era a epístola que Paulo escreveu para os irmãos da Galácia, que fala da importância deles voltarem aos fundamentos, os escritos, o embasamento, né, de Deus bíblico para a vida diária deles. E também ele ainda fala também da salvação, né? Fala também da salvação. E é interessante que é um livro que Paulo até usa, né? Sobre ele mesmo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele mostra o despojamento, que ele não vivia mais aquele Saulo de Tarso, mas que era Cristo
vivendo na vida dele. E o livro de Efésios, um livro maravilhoso, inclusive nós temos ali a armadura de Deus no capítulo 6, são 6 capítulos, e ele fala também de que os membros devem formar um só corpo, que há um só corpo. Nós somos, como igreja do Senhor, um corpo, né? Assim como um corpo humano tem vários órgãos, vários membros, cada membro tem sua função, exerce sua funcionalidade, assim também cada pessoa do corpo de Cristo tem uma função, né? Então a gente vai ver que a importância da unidade, a unidade em Cristo, né? Depois Paulo também escreveu uma epístola aos irmãos da cidade de Filipos e aos filipenses, que é uma carta que fala sobre as doutrinas, né? Do amor, da gratidão, que as pessoas devem sofrer, muitas vezes o servo de Deus deve sofrer, às vezes perseguição, passar por provação, mas com alegria. Então, ao ser provado por Deus, que Deus prova, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, a nossa própria carne, mas Deus não tenta ninguém e não é tentado por ninguém, mas Deus prova, né? Prova a pessoa, e a provação traz experiência, traz esperança. É por isso que Deus fala assim: Deus prova o seu amor para conosco em ter dado, né? Em ter abriu mão do seu filho, do seu unigênito filho, o único filho dele, que nasceu da nossa irmã Maria, né? Que a obra do Espírito Santo ele é único nesse sentido, que é unigênito, né? Nascido como ele nasceu no ventre veio do ventre de Maria. Mas também nós temos Jesus, que é primogênito, né? Veio primeiro como filho de Deus, primogênito, e nos deu a condição. Ele, como primogênito, fez a adoção, adotou a nós como gentios, como que estávamos condenados ao inferno, estava condenado à condenação eterna, e ele nos adotou como filhos. Então, através de Jesus, nós somos filhos de Deus adotados. Então, ele é primogênito nessa posição. Primogenitura fala de posição. E Colossenses, o apóstolo vai falar sobre a criação, né, sobre toda a igreja, e ele adverte sobre a fé, que deve ser apenas em Jesus. Nossa fé não deve estar em A, em B, em outros irmãos, seja apóstolos, seja profetas, não deve nossa fé estar em nenhum deles que já viveu ou estão vivendo. Nossa fé deve estar no Senhor Jesus, depositada só nele. Se você está com sua fé depositada em tantos outros criaturas de Deus, repense essa posição, porque a fé salvadora, fé de verdade, é em um único ser, Deus Criador, né? E em Jesus, que é também na Trindade Deus. Então, Deus, né, ele merece a nossa credibilidade, única credibilidade, né, que depois é nele, devemos crer nele, somente nele. Aí escreveu a primeira carta dos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica. A gente viu o anterior, que é a igreja que estava em Colossos, agora a igreja está em Tessalônica. E a primeira carta dele, ele faz recomendações, ele fala de conselhos, ele fala da esperança na segunda vida de Cristo, né? Aí ele fala sobre a ressurreição, que é algo, né, algo da escatologia, de algo do futuro. Então, Tessalonicenses é um pouco de escatologia também, porque vai falar da ressurreição dos mortos, segunda vinda de Cristo.
E Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar em todo o tempo. Orai sem cessar. É uma recomendação do apóstolo Paulo. E na segunda epístola de Tessalonicenses, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, e ele dá conselhos pastorais, orienta aos servos de Deus ao meio ao sofrimento, aconselha aos cristãos de viver uma vida responsável diante de Deus, uma vida pura, santa diante de Deus. E aí ele escreve a primeira carta ao seu companheiro de ministério, ao seu filho na fé, né, Timóteo. E na primeira carta ele se dirige a Timóteo, ele fala, elogia como Timóteo foi criado, a mãe, a Eunice, sua avó Lóide, mulheres consagradas, mulheres que tinham uma vida íntegra diante de Deus e que o criou, né, ensinando sobre Deus, né, tanto na vida, no comportamento, quanto no ensino, né? E Timóteo era um jovem pastor, né, muito consagrado, né? Paulo aconselha Timóteo a manter, a continuar, né, quais os deveres que o bispo, o pastor deveria ter, tal comportamento. Paulo orienta. E na segunda carta que ele escreve a Timóteo, o apóstolo continua nessa epístola a instruir Timóteo sobre algo mais, adverte que os líderes da igreja precisam ser corajosos na luta contra as heresias, os falsos ensinos, os falsos mestres. E aí vem a carta que ele escreve a Tito, a uma pessoa, um servo de Deus, é outro companheiro, né? E também sobre as boas obras, fala as responsabilidades gerais, as experiências que devem ser compartilhadas, né? As responsabilidades que devem ser compartilhadas entre os irmãos. E por fim, das 13 cartas paulinas, do apóstolo Paulo, ele escreve a Filemon, que eu já falei no início, né? Foi aquele irmão que tinha um poder aquisitivo bom, mas era um servo de Deus, um homem temente a Deus. E aí Paulo, e aí um dia o seu escravo fugiu. Na época tinha ainda escravos, mesmo que se fia a Deus, tinha pessoas que estavam como servos, né, serviçais. E aí ele fugiu, e lá, ouvindo Paulo onde ele estava, lá ele se converteu com a mensagem, e aí resolve voltar, né, ao convívio de Filemon. E aí Paulo escreve uma carta recomendando, mostrando a nova vida do seu ex, né, do escravo fujão, né? Essas são as epístolas de Paulo, e eu quero considerar que as epístolas, elas circulavam, às vezes era mesmo destinada a Tito, destinado a Timóteo, mas elas eram compartilhadas. Então elas eram lidas na casa dos irmãos, os irmãos se reuniam e liam aquelas cartas. Então, já na igreja primitiva, essas cartas eram lidas, mesmo sendo direcionada a uma pessoa, mas era compartilhado por todos, né? Todos olhavam para aquela epístola pensando em si mesmo, assim, no sentido de atender, né, o que estava escrito ali na sua vida espiritual. Vamos agora às cartas gerais. Como eu falei, Hebreus não tem um autor específico, né? Nós não sabemos, mas é um livro não muito fácil de leitura, de interpretação, mas fala sobre Jesus como sumo sacerdote, fala da nova aliança, né,
que é contrária à antiga aliança. E aí vem a epístola escrita pelo apóstolo Tiago. Tiago é uma epístola maravilhosa, trata da questão das boas obras, fala sobre fé, a obediência, fala da oração, assim, né? Que se alguém estiver doente, deve chamar os presbíteros da igreja, deve orar. Se houver cometido pecado, seriam perdoados, ele vai pedir perdão diretamente a Deus, Deus vai perdoar e vai ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Isto de acordo com aquilo que está escrito na palavra em Tiago, que é uma epístola. Aí veio o apóstolo Pedro, que foi um antigo proprietário de uma empresa de pescaria, era um pescador experiente, e Jesus chamou para o ministério, foi chamado. Pedro se converteu e passou. Pedro era judeu, né? E Pedro começou a pregar a palavra, e Deus deu a oportunidade, o Espírito Santo, de Pedro receber a inspiração do Espírito Santo e escrever 2 epístolas. Foi a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola. Na primeira, Pedro fala sobre o comportamento que os cristãos devem ter em meio à perseguição. Incentiva a eles terem alegria e pensar na glória, no resultado futuro, né? nas recompensas futuras que teria ao servir ao Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz, né, ao Senhor, Deus não está devendo nada a ninguém, como já dissemos algumas vezes. Deus há sempre uma recompensa. A segunda epístola do apóstolo Pedro fala também sobre o falso ensino e enfatiza a verdade e os valores morais do Evangelho, como é que a gente deve se comportar na questão dos valores. Aí vem o nosso apóstolo João. Ele escreve também Apocalipse, mas escreve 3 cartas pequenas à igreja do Senhor. E a primeira epístola, ele fala adverte dos falsos mestres, sobre o falso ensino que nega Jesus, que Jesus veio em carne. Às vezes, aquele ensino que mostra que Jesus não veio em carne é heresia, porque Jesus veio em carne, mas ele é Deus, ele tem ele tinha naquele momento as 2 naturezas. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele era dotado de 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Lembra que ele não passou pelo processo de pecado, porque ele não foi gerado do homem. Lembra bem, como ele não foi gerado através de uma relação sexual, nem dessa forma, e nem da questão do lado que hoje tem a questão da fecundação do óvulo, através da tecnologia e na medicina e tal, ele foi gerado como obra do Espírito Santo, apenas usou, pediu um ventre para nascer como homem, na mesma, não foi concebido da mesma forma, mas nasceu, através de um parto. E aí, mas Jesus não teve DNA, não tinha DNA de Maria, de José. O DNA não tem, por isso que não tem pecado, porque se tivesse DNA humano, Jesus teria contraído o pecado original, que veio lá do Jardim do Éden. Então, por isso que Jesus é o único que teve natureza humana e ele tem natureza divina, divino, não pecou por causa disso, porque se fosse de outra forma, seria pecador, Segundo João, ele alerta os cristãos a respeito do falso ensino
porque Cristo não tinha verdadeiramente em carne incentivar a hospitalidade dos pregadores do Evangelho. A respeito do falso ensino, que Cristo não tinha verdadeiramente, não se achado, aquilo que nós falamos, a segunda carta vai falar também sobre essa questão da humanidade de Jesus, que os falsos ensinos às vezes vai de encontro, ou colocar Jesus apenas como divino. Então a gente deve estar atento a isso. Terceira epístola já diz que o Evangelho, vai falar também sobre o serviço ao próximo. Então a epístola vai incentivar o serviço, o altruísmo, a questão da comunhão com o próximo, com a ajuda. Então João vai falar muito da questão do amor. E Judas, que não é o Iscariote, não é Judas o que traiu, vai combater o falso ensino, e vai falar sobre a graça, mas que nós não estamos livres para pecar. Jesus, Deus nos deu livre-arbítrio, temos liberdade para escolher e tal, mas quando, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo o Senhor como Salvador, nós não estamos livres para dizer, não, agora nós temos Jesus como Salvador, eu posso fazer o que eu quero. Não, só pode fazer, mas sempre tem as consequências, e a Bíblia diz que aquele que fazia isso, fazia aquilo de errado, depois conhecer o Senhor, abandona. E a Bíblia diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o pecado meu, o Senhor não me ouvirá. Lembre bem disso. Vamos ver agora o agrupamento das cartas paulinas. Como é que as cartas de Paulo, as 13 cartas, estão agrupadas? Primeiro você tem cartas soteriológicas, são as cartas que falam sobre a salvação, a redenção do homem, da pessoa humana, por um Salvador, por um Redentor. Que cartas são as cartas soteriológicas, que é da doutrina da salvação? Nós temos Romanos, 1º e 2º Coríntios e a carta de Gálatas. Essas 4 cartas são soteriológicas, que elas falam sobre a redenção, sobre a salvação do homem através de Cristo. Depois nós temos cartas que foram escritas na prisão, cartas de prisão, que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele estava preso. Filipenses também foi uma carta de prisão, Colossenses e Filemão. 4 cartas também escritas na prisão, são chamadas cartas de prisão. Cartas escatológicas, vai falar do futuro, de ações, atos que iriam ocorrer futuramente, que são 2 cartas, 1º e 2º Tessalonicenses, vai falar sobre a segunda volta de Jesus, segunda vida dele, vai falar da ressurreição dos mortos. Então, cartas escatológicas, que fala dos últimos, escatologia que retrata os acontecimentos futuros. E cartas pastorais, de ensino aos pastores, que é 3 cartas, 1º e 2º Timóteo e a carta a Tito. E aí eu posso dizer que todas as cartas, elas muitas vezes começam com a saudação, o escritor saudando aqueles irmãos, aquela pessoa, o destinatário, não só destinatário, as pessoas, muitas pessoas até que convivem naquela casa, tem muita ligação. Então, se há aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que às vezes é citado nomes. Fala também da ação de graças, muitas vezes, da alegria, do privilégio, mostra o interesse, e vem aí as ordens, recomendações, e por fim
a despedida, que é a conclusão. Por isso, nós chamamos a atenção que as epístolas, que uma grande parte do Novo Testamento é escrito em epístola, é de suma importância para o nosso ensino. Então, é interessante estudarmos, analisarmos profundamente as 21 cartas ou epístolas do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Se você gostou, se você conseguiu aprender um pouco sobre as epístolas, inclusive as epístolas bíblicas, você dê um like. Se não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Fique com Deus e esperamos que você assista o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e eu fico aguardando a sua colaboração. Que Deus te abençoe.